Eu sempre fui muito reflexivo e muito reservado com a minha vida, com as palavras. E eu sofri muito assim com timidez. Durante a minha infância, eu era muito tímido. Na escola eu era muito calado, muito fechado. Eu tinha muita dificuldade de fazer amigos. Eu não era muito de interagir, porque eu tinha medo de interagir com as pessoas. E eu tinha um outro problema que eu acho que até hoje eu vivo um pouco disso. Claro que hoje numa proporção bem menor. Mas eu sempre tive problemas com pertencimento. Eu nunca me vi pertencente a grupos. Então isso também me impedia de fazer amizades. Eu não me via pertencente à minha sala de aula. Para mim eu estava num lugar extremamente hostil que me colocava numa posição de vulnerabilidade. Eu tinha medo de perguntar, eu tinha medo de tirar dúvidas, eu tinha medo de tudo. Então, se eu pudesse resumir a minha infância na escola, eu acho que a palavra que resumiria tudo seria medo. Foi mais no ensino médio, ou próximo do ensino médio, onde eu comecei a fazer mais amizades. E teve muitos amigos notáveis, um deles é meu amigo até hoje, e que fizeram com que eu mudasse de uma forma muito grande esse meu jeito de não ter interesse em interagir com as pessoas. E mas demorou muitos anos para mim sair desse estado, dessa caverna, sabe? Dessa posição de evitar o contato. Então, nos últimos anos que eu estive na escola, foram os anos onde eu mais me senti pertencente. E eu posso dizer também que foram pouquíssimas vezes em que eu me senti pertencente a algum grupo ou a algum movimento que seja. Uma outra coisa que me ajudou muito também no meu processo de sair desse desconforto da comunicação foi dentro da igreja. Porque eu sempre fui de ir à igreja. Eu sempre fui levado para a igreja desde criança, desde pequeno. Então, a minha vida, eu cresci dentro do ambiente religioso. Eu aprendi a ser religioso. Eu aprendi que existia um Deus, eu aprendi que existia um livro que conta sobre Deus, eu aprendi que existe como conversar com esse Deus e esse Deus ele conversa com a gente. E eu aprendi tudo o que era necessário ser aprendido, todo o básico do básico do básico. Eu aprendi dentro das igrejas que eu frequentava. E já com mais de 20 anos, quando eu me converti, e abrindo um parêntese aqui, eu digo, quando eu me converti, na verdade a conversão ela não foi um momento, né? A conversão ela é todo o processo existencial que a gente passa. É um processo de conversão. Então não existe um dia onde você se converteu. Salvo raros momentos com raras pessoas, todos nós estamos num constante processo de conversão. Fechando aqui o meu parênteses, eu volto para a minha história. Na igreja eu descobri muitos talentos que eu não sabia que tinha. Porque eu, dentro de todo o meu
da minha criação de ser reservado, de ser fechado, de não ter tido um irmão da minha idade que cresceu junto comigo nas mesmas fases que eu e meu irmão, nós temos uns 15 anos de diferença de idade, então eu não tive a experiência de crescer junto com um irmão, né? Eu cresci mais sozinho, então eu gostava de brincar sozinho. Eu sempre gostei de ficar sozinho, exatamente pela questão da rejeição, que eu tinha esse medo. Então, dentro da igreja, eu descobri muitos talentos que eu não sabia que tinha. Eu descobri que eu tinha uma habilidade muito boa com as palavras. E é uma ironia muito grande do destino, porque eu não gostava de conversar, eu não gostava de me expressar, eu não gostava de falar, eu não gostava de me manifestar, eu não gostava de ser o centro das atenções, eu não gostava que as pessoas olhassem para mim. Porque isso me causava um medo, um pavor, né? Então, na igreja eu descobri que eu tinha habilidade de falar. E eu descobri que eu tinha também habilidade de cantar. Eu não sabia que eu cantava até o dia que eu fui convidado para cantar na igreja. E eu cantei um hino junto com... Só coloquei um CD lá com o cara cantando e eu cantei junto. E eu falei, caramba, eu não sabia que eu cantava. E nessa fase da minha vida de jornada de fé, eu já estava completamente oposto ao que eu era quando eu era criança. Eu já queria falar, eu já queria ser ouvido. Eu sempre tive uma habilidade muito boa com a escrita. Então isso me ajudava também com a interpretação. Então a Bíblia ela não era um livro difícil para mim, assim como ela não é hoje. E cada ano que passa, cada vez que eu leio, cada vez que eu tenho mais contato com ela, ela se torna mais clara para mim. E eu me apeguei a esse dom das palavras. Eu tenho um pezinho na música também, mas eu não tenho tanto apego à música quanto eu tenho pelas palavras, por falar, por me expressar. Só que dentro da igreja também, claro que é um ambiente onde tem pessoas, e onde há pessoas, existe uma tendência para falhas, existe uma tendência para ter problemas, existe uma tendência para ter defeitos, naturalmente. Aonde existem pessoas, existem falhas. E também aonde não há pessoas, mas há coisas que foram feitas por pessoas, também há falhas. Porque as pessoas são falhas e a natureza humana é falha. Então, tudo que o ser humano pensa, faz, fala ou produz tende a falhar. Eu fiz muitos admiradores e muitos críticos nessa minha jornada, né? A gente chama isso de ministério, né? Que eu via os pastores pregando, as pessoas falando, aquilo me atraía muito. E era a época em que tinha programas do Malafaia, esses programas que passavam no sábado na televisão, onde os pastores pregavam ali, e eu achava aquilo fantástico. Eu queria ser daquele jeito, eu queria falar daquele jeito, eu queria atrair as pessoas, eu queria ter a atenção das pessoas, igual acontecia com eles. E isso me levou a tentar copiar. E como eu queria muito a atenção das pessoas, eu me rendia a ser igual às pessoas que faziam sucesso. Então, existe um movimento evangélico chamado Gideões Missionário, existe um evento, melhor dizendo, eu não estou falando do trabalho missionário, mas do evento em si, onde eu já admirei muito aquela galera que pregava ali. Hoje eu repudio completamente, mas eu me apeguei muito a eles. Eu via, então eu queria imitar eles, porque fazia sucesso aquilo.
E essa foi a fase do meu ministério, que foi a fase da imitação. E claro que a gente está numa constante de transformação e de mudança. E eu mudei para um outro modelo, porque eu tive muitas decepções dentro da igreja também. E esse modelo, ele não me satisfazia, sabe? Esse jeito de ser não me satisfazia. Era legal o fato de que eu ser daquele jeito era o que rodava, era o que a galera queria ouvir, né? Como quando tá um estilo de música em evidência, então todo mundo quer compor igual aquela música que fez sucesso, porque é aquilo que está fazendo sucesso. E dentro da igreja tem isso. Existe um perfil de pregador, um perfil de fala, um perfil, um jeito de usar a voz, um jeito de gesticular. Existem frases de efeito que, se você usar, você é visto como um cara 10. E ali a sua agenda vai encher. Só que eu entrei num conflito de identidade, porque ou eu me rendia a ser o que as pessoas gostavam e traía a mim mesmo e a minha identidade, ou eu assumia ser apenas o Bruno e corria o risco de não ser mais tão querido. E eu voltava para aquele início da minha jornada de vida, né? Aquele medo da rejeição. Mas agora, nessa fase da minha vida, eu já não tinha mais medo. Porque dentro de mim, eu ouvia uma voz que dizia: seja apenas o Bruno. Seja apenas o Bruno. E eu conversando com uma pessoa, um pastor, muitos anos depois, ele disse para mim: Bruno, você prega muito bem, você fala muito bem, mas eu vou te dar um conselho: seja você mesmo. Deus não quer que você seja o Marcos Feliciano, porque ele já fez o Marcos Feliciano. Deus não quer que você seja igual ao Malafaia, porque Deus já fez o Malafaia. Deus não quer que você seja igual nenhum outro pregador famoso, porque eles já existem. Deus quer que você seja você. Por isso que ele fez você sendo você. Por isso que Deus te deu a voz do jeito que ele te deu. Por isso que Deus te deu esse jeito, esse temperamento, esse seu gênio do jeito que você é, porque ele quer que você seja você, do jeito que você é. E ele não vai usar uma cópia. Deus não quer um personagem, porque era isso que o Bruno era, um personagem. Porque eu tinha que ser um personagem, eu tinha que criar um personagem que agradava todo mundo. E nessa conversa com essa pessoa, eu tive a confirmação de que eu preciso ser apenas eu mesmo. E esse pastor, ele me disse: Deus não usa personagens, Deus usa pessoas. E eu entrei nesse segundo, na segunda parte da segunda parte, entende? Que esse era o meio, bem no meio mesmo. E eu decidi então ser apenas eu mesmo. E aconteceu exatamente o que eu achei que ia acontecer. Esse jeito Bruno de ser, esse jeito Bruno de falar, ele não dava audiência. Então, consequentemente, as agendas caíram, né? Mas eu tinha uma consciência limpa, porque eu comecei então a perceber que os jovens, eles tinham esse problema, que eles se apegavam ao personagem, porque o personagem é o que dava audiência, o personagem é que faz sucesso.
O personagem é o que enchia a agenda, sabe? E eu comecei a perceber que a juventude estava perdida, cara. Perdida dentro da igreja, na ilusão de que elas tinham que imitar alguém para poder fazer sucesso. Então, a igreja já não era mais um lugar onde você ia para se salvar. A igreja não era mais um lugar onde você ia para não cair na sarjeta. A igreja não era um lugar onde você ia para ser curado, para ser tratado, para ser uma pessoa melhor. A igreja era um lugar onde você ia para ser venerado. E conhecendo todos esses outros lados da igreja, eu comecei a me afastar e a não querer mais estar naquele meio. E eu passei por muitas experiências terríveis dentro da igreja, tanto no sentido de rejeição, porque eu não era o personagem que todo mundo queria que eu fosse, porque eu não me curvava a uma ideologia que eu não me sentia pertencente a ela. Eu não me vestia do jeito que as pessoas queriam que eu me vestisse. Eu não falava do jeito que as pessoas queriam que eu falasse. Eu não me comportava do jeito que as pessoas queriam que eu me comportasse. Então tudo isso fazia com que eu voltasse a estaca zero. Mas uma coisa eu sempre tive consciente em mim. Eu estava sendo eu mesmo. Eu não estava sendo um personagem. Com todas as minhas falhas, com todos os meus defeitos, com todos os meus acertos, eu estava sendo apenas o Bruno. Isso me deixava muito feliz, porque ser o Bruno é o que basta para mim. Eu não quero ser igual a ninguém, eu só quero ser eu mesmo. E eu não quero ser aceito vivendo como um personagem. Eu quero que as pessoas me aceitem, ou se eu quiser que as pessoas me aceitem, eu quero que seja pela minha transparência, pelo que eu sou de verdade. E eu não queria ter que mudar a minha voz para pregar na igreja. Eu não queria ter que usar jargões que as pessoas usavam, frases de efeito para pregar na igreja. E isso incomodava muita gente. Claro, para alguns era visto como, nossa, você é diferente. Você prega diferente. É muito bom ouvir isso. É muito bom ouvir a palavra de Deus sendo pregada dessa forma. Mas outros diziam, esse cara não tem unção, porque ele não é como nós, ele não grita, ele não fala alto, ele não altera o tom de voz, ele não usa frases de efeito, ele não fala como a gente fala, ele não se veste como a gente se veste. E eu vivi esse ambiente do não ser aceito e não ser bem-vindo dentro da própria igreja também. Eu tive essa experiência. Claro que eu fiz muitos amigos, muitos. Eu posso dizer que 98% das pessoas que eu conheço dentro das igrejas são amigas. E existe ali um 2% que não me curte muito, né? Claro. Mas isso faz parte em todo lugar. Todo lugar que a gente for, tudo que a gente for fazer, a gente tem que entender que pode acontecer do gênio não bater, cara. Isso é normal, isso faz parte da vida, né? Hoje eu entendo mais isso. Eu enxergo isso de uma forma mais clara, né? E a terceira fase da minha vida foi quando eu comecei a duvidar de toda a experiência e de toda a minha crença, de tudo que eu acreditava, de tudo que um dia eu acreditei, de tudo que um dia eu vivi. Eu comecei a duvidar disso. Pô, tem um cara tocando uma tuba bem agora aqui. Duvidar de tudo, sabe? Tudo que eu tinha visto, tudo que eu tinha ouvido, até mesmo de tudo que eu tinha falado. Começou a vir uma sombra de dúvida na minha cabeça e eu já não estava na igreja mais.
satisfeito com a igreja, com as pessoas, com as músicas, com as pregações, com os ministros, com o ministério, com o nome, com a Bíblia, com nada. Eu não estava satisfeito com nada. E eu não sei explicar de onde que veio isso. Eu não sei explicar como que isso começou. Mas aconteceu. Aconteceu. Talvez porque eu estava cansado, porque eu precisava dar um tempo, talvez porque eu vim passando por uma série de embaraços na minha vida, uma série de questões mal resolvidas, uma série de frustrações, muitas decepções. A gente, quando você convive nos bastidores da igreja também, a gente conhece um outro lado da igreja que as pessoas que frequentam ali no estágio comum, elas não conhecem, e talvez isso também tenha influenciado um pouco a entrar nesse contexto da minha história aí de dúvidas. E eu fiquei muito tempo fora. Eu cheguei a ficar dentro, mas eu não estava presente. Eu fiquei dentro da igreja muitos anos sem estar presente, sem me sentir em casa, sabe? Todo mundo amigo, todo mundo gostava de mim, todo mundo gostava de quando eu pregava, as pessoas gostavam de quando eu cantava. Eu saía e não queria igreja, eu saía da igreja e voltava, saía e voltava, saía e voltava, porque eu queria me sentir em casa, sabe? E eu não tinha esse sentimento de estar em casa dentro do lugar que era um dos lugares onde eu mais me achava em casa. E eu não gostava de perder culto, não gostava de chegar atrasado no culto, não gostava de faltar culto. Para mim, a minha vida girava em torno da igreja. Minha vida ela foi por muitos anos assim, girava em torno da igreja. Meu trabalho, quando era dia de culto, tinha que acelerar porque eu não gostava de chegar atrasado, sabe? Eu não entrei no... não fiquei afundado no ateísmo, mas eu tomei banho na água do ateísmo. Eu só não mergulhei, só não fiquei lá embaixo, mas eu tomei banho dentro da água do ateísmo. E eu nunca deixei de refletir, sabe? Nunca deixei de refletir. Mesmo durante as minhas épocas de dúvida, e mesmo durante meus momentos de afastamento, eu sempre tive um medo, que é o único medo que eu tenho na minha vida, que é morrer sem ser salvo. Porque eu sempre pensei, se a salvação existe, se a salvação é real, eu não posso morrer sem estar salvo. Esse foi o grande temor, meu grande medo, e continua sendo e sempre vai ser. O meu grande medo é não ser salvo. O único medo que eu tenho na minha vida é isso, não ser salvo. Eu não tenho medo de nada, cara. Nessa vida não tem nada que possa me aterrorizar, né? Talvez pelo fato de eu viver num constante estágio de pressão na minha cabeça, eu acho que é difícil você ficar abalado. E hoje, nesse meu novo estágio de fé, novo estágio de jornada, eu me vejo como alguém que está recuperando a fé e recuperando a visão de quem eu sou, recuperando a visão de quem eu nasci para ser. Porque uma coisa que sempre pegou demais na minha cabeça é o fato de que eu nunca quis ser ninguém além de quem eu nasci para ser. Se Deus
me fez para ser o Bruno do jeito que o Bruno tem que ser, é assim que eu tenho que ser. E é assim que eu quero ser. E eu não me incomodo, por exemplo, se as pessoas não gostam do meu jeito de ser. Eu não me incomodo se as pessoas não gostam do meu jeito de falar. Eu não me incomodo se as pessoas não gostam do jeito como eu me visto, como eu me comporto, como eu faço a barba, como eu corto o cabelo. Isso não me preocupa, eu não me incomodo com isso. Eu me incomodo em não ser quem eu tenho que ser, quem eu nasci para ser. E quando a gente encontra essa verdade, a gente começa a ter um pouco mais de clareza sobre a nossa jornada. E durante essa minha caminhada de vida e essa minha jornada de fé, eu entrando nesse novo processo de Bruno, nesse novo jeito de ser eu, esse novo jeito de viver a minha fé e viver a minha vida, eu decidi voltar para a igreja, sabe? Eu voltei para a igreja. Eu voltei diferente, muito diferente, sabe? Eu não sei explicar como eu estou diferente, mas eu sei que eu estou muito diferente. Sabe, eu só quero ser o Bruno, do jeito que o Bruno é e do jeito que o Bruno nasceu para ser. E eu nasci para falar, cara. Esse é o meu chamado. O meu chamado é para falar. O meu dom é o dom das palavras. Eu sei que pode parecer um pouco arrogante falar isso, mas não é. Mas eu sei e eu tenho a plena convicção de quem Deus me chamou para ser. Eu tenho a plena convicção de que Deus me deu o dom das palavras e eu sei lidar com as palavras não é porque eu sou bom, é porque Deus me deu esse dom. E eu sei que tem muita gente que joga a glória para si mesmo e eu não posso fazer isso porque eu sou um cara cheio de falhas. Eu sou um cara cheio de defeitos, eu sou terrível, eu tenho um gênio horrível. Eu não sou um cara perfeito. Eu tenho pensamentos horríveis. Eu tenho uma natureza que se eu der lado para ela, ela faz coisas terríveis. Mas eu sei quem Deus me fez para ser. Eu sei quem Deus me chamou para ser, sabe? Eu nunca fiz nada de mal para ninguém, nunca fiz nada de ruim para ninguém. Nunca me vi na condição de fazer mal a alguém, sabe? Eu nunca me vi assim, eu nunca tive essa experiência de ser o causador do mal do próximo. Claro que eu, nas minhas falhas, eu acabei confrontando pessoas, né? Nas minhas falhas, eu acabei colidindo com, com caminhos de outras pessoas e essa colisão, ela acarretou problemas, né? Mas eu nunca fiquei premeditando fazer mal para ninguém. Isso é uma natureza que eu não tenho. E nessa minha nova jornada, eu falei, cara, eu quero só viver o que Deus tem para mim. Só. Mais nada. Não preciso de mais nada. Porque antes eu queria demais. Eu entrava na igreja e eu falava, cara, eu vim aqui hoje para arrebentar. Eu era muito religioso, eu cheguei a ser quase que um fanático. Eu não cheguei a adoecer desse tanto, mas eu quase me tornei um fanático. Eu não aceitava outro jeito de crer, outro jeito de enxergar, não aceitava outro jeito de falar, e eu só enxergava a minha denominação, só enxergava a minha igreja como sendo autêntica, as outras igrejas não eram autênticas. Eu tive um pé nesse mundo aí, mas eu saí dele porque eu me achava incompatível, sabe? E resumindo toda a minha fala e finalizando, eu estou numa fase de reconstrução. Eu não sei, eu acho que se eu não cheguei aonde eu
tenho que chegar, tem duas razões para isso. Primeiro, eu não semeei, portanto não tem como eu colher nada, né? Poderia ser que eu estivesse rompendo com um ministério muito grande hoje em dia? Claro que poderia. Mas eu não semeei para isso. Eu ainda não semeei nada. E quem não semeou, não colhe. Essa é a lei da Bíblia, né? E a segunda razão é porque Deus não quis que fosse assim nesse tempo, dessa forma. E eu, rendido à vontade de Deus, eu só posso entender que a vontade de Deus vai prevalecer. Sempre. Não importa o quanto eu quero uma coisa, eu aprendi da pior forma possível isso. Não importa o quanto eu quero uma coisa, o quanto eu desejo uma coisa, a vontade de Deus deve prevalecer. Eu aprendi da pior forma possível essa regra da Bíblia. E eu aprendi também sobre a semeadura, sobre plantar e colher, e essa é uma lição que também está bem clara na minha cabeça. Eu aprendi sobre que as pessoas têm o direito de ser elas mesmas e eu não posso obrigar que ninguém seja parecido comigo. Eu aprendi que mesmo que a pessoa não adore a Deus da mesma forma que eu, ou que ela não creia e não se manifeste da mesma forma que eu, não significa que ela não está ali vivendo o melhor que ela pode. E tem experiências que você precisa viver por você mesmo para amadurecer você e a sua fé. Não tem nada que eu possa fazer para mudar aquilo que somente Deus pode mudar em você. E existe um tempo e um processo, e todos nós temos que passar por esse tempo e esse processo. Eu estou vivendo o meu processo de aprendizado, de maturidade, de transformação, e eu desejo que todas as pessoas vivam isso. Eu desejo que todas as pessoas também passem por processos, não dolorosos como foi o meu, mas por processos. Eu acho que todo mundo tem que aprender, as pessoas têm que amadurecer, as pessoas têm que ter processos. Não confie em ninguém que você não conhece o processo de vida dessa pessoa. Não confie em ninguém que você não acompanhou o processo e a jornada dela. Confie nas pessoas que você conhece a jornada. Porque o que importa em tudo é a jornada e o que nós aprendemos na jornada. Isso importa. Cara, só quem conhece a minha história, só quem conhece a minha vida, só quem sabe mesmo os bastidores de tudo que eu já vivi é que entende aqui o que eu estou tentando dizer. Mas se você tem uma vocação, meu amigo, de Deus na sua vida, não desista por nada. Por nada. Se Deus te chamou para ser de um jeito, não resista. Não resista. Não resista. Se Deus te chamou para fazer algo de uma forma, não vai contra Ele. A pior coisa que você pode fazer na sua vida é ir contra a vontade de Deus. Isso, cara do céu, isso pode te esmagar de um jeito. E quando nós nos rendemos à vontade de Deus, nós vemos a vida fluir de uma forma mais flexível, sabe? Essa caneta, se eu forçar, ela vai quebrar, porque ela não é flexível, ela é rígida. Mas, como por exemplo, esse cabo, eu posso dobrar e ele não vai se quebrar, porque ele é flexível. E quando a gente vai contra Deus, é como se Deus estivesse tentando te curvar e você está resistindo. E você precisa passar por um processo
doloroso, você precisa passar por um processo de reestruturação, ressignificação, você precisa encontrar uma identidade para você viver em paz, porque antes de tudo você tem que ter paz com você para que você consiga transferir paz para as pessoas e você consiga viver a sua paz com Deus. Não adianta você tentar ser um religioso de palco, um religioso de aparência, porque mais cedo ou mais tarde a vida vai te pegar e te dar uma rasteira. E não adianta você fingir ser uma pessoa que você não é, porque mais cedo ou mais tarde a sua máscara vai cair. E Deus, ele não se relaciona com personagens. Eu volto lá no começo do que eu estava falando. Deus, ele se relaciona com pessoas reais. Então importa que você seja alguém real. Não tente imitar ninguém. Não tente ser parecido com ninguém. Você pode usar pessoas como referências positivas para a sua vida? Pode, mas não tente copiar ninguém, não tente ser parecido com ninguém. Se as pessoas não aceitam quem você é, se as pessoas não aceitam a sua identidade, se as pessoas não aceitam o seu temperamento, a sua forma de se expressar, a sua forma de te falar, o problema é das pessoas, não é seu. Se você tem crises de pertencimento, assim como eu tive, cara, é tempo. Dê tempo ao tempo. Encontre a sua essência, encontre a sua personalidade, encontre quem você tem que ser. Importa quem você tem que ser, porque Deus ele te fez para ser de um jeito, e se você não for daquele jeito, Deus ele vai te quebrar, vai te amassar, ele vai ter que te refazer várias vezes até você ficar do jeito que ele quer. E quanto mais você resiste, mais doloroso fica o processo. Quanto mais você resiste, mais difícil a vida se torna. E, cara, esse estado de reestruturação da vida, ao mesmo tempo que ele é muito prazeroso para mim, ele é muito doloroso também. Porque é bom você ver Deus te reestruturando. Mas as dores que isso causa na nossa vida, os arrependimentos às vezes que nos causa, isso dói. E aqui eu acho que o maior desabafo que eu já fiz na minha vida sobre mim, sobre a minha fé, está sendo agora. O peso que é carregar a culpa de não ser quem a gente tem que ser, cara, isso é terrível, 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 terrível. Dói, 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 dói. E ter que viver uma vida de fraude também dói, sabe? Eu sei que a rejeição das pessoas, eu sei que quando as pessoas te olham de um jeito, como se elas estivessem te olhando assim, caramba, eu esperava mais de você, nossa, por que você não é como eu quero? Eu sei que esse olhar de rejeição das pessoas, quando você não é como elas querem, eu sei que esse olhar ele dói, porque eu já vivi isso também. Eu sei que isso é terrível, mas a dor de você está traindo a vocação de Deus na sua vida, você está traindo a sua própria essência, ela é muito pior. E você ser esmagado pela vida até você receber a forma que Deus quer que você tenha, cara, isso dói mais ainda. Eu prefiro conviver com os olhares das pessoas olhando para mim e decepcionadas por eu não ser o que elas querem, do que conviver com o olhar de Jesus olhando para mim e falando, Bruno, você me decepcionou. Eu queria que você fosse só o Bruno, você queria ser o Marcos Feliciano, Bruno. Entende a diferença da responsabilidade que é? E hoje, se eu tivesse, claro, né, que todo esse processo, todas essas dores, tudo isso que eu passei, eu só cheguei à compreensão da vida que eu tenho hoje graças a isso, né? Claro que não foi legal. Você está vivendo isso, você está dentro do problema, não é legal. Mas a glória que
esses momentos traz pra gente, isso é eterno, cara. Eu posso ter falhado muitas vezes e eu vou continuar falhando ainda. Eu não sou perfeito e eu nunca vou ser perfeito. Eu só vou ser perfeito o dia em que eu for salvo e Jesus pegar a minha alma, me receber lá no céu e me dar um novo corpo, aí eu vou ser perfeito. Mas por enquanto eu não sou perfeito e não tenho a menor condição de ser aqui nesse mundo. O mundo ele não me dá condições de ser perfeito. O mundo, pelo contrário, o mundo nos dá condições de sermos imperfeitos e ele nos dá muitas oportunidades para que as nossas imperfeições sejam cada dia piores. Então esse é acho que o ápice do desabafo da minha fé, o ápice do desabafo da minha alma sobre o que eu creio, sobre mim mesmo. Eu já decepcionei muito a Deus já, sabe? Eu já decepcionei muito a Deus. E eu preciso falar isso. Preciso tirar isso da minha alma, da minha cabeça. Eu preciso confessar que eu já decepcionei muito a Deus. Eu já decepcionei a Deus decepcionando o próprio Deus e já decepcionei a Deus decepcionando pessoas, sabe? Porque quando você não fere a Deus, porque nós não podemos ferir Deus, mas quando você não fere a Deus, mas você fere ao seu irmão, você está ferindo a Deus. Porque Deus ele está no meu irmão. E quando eu magoo o meu irmão, eu magoo a Deus. E eu já magoei pessoas. E eu me arrependo disso, cara. Me arrependo mesmo, de verdade. Me arrependo de ter magoado pessoas que eram pessoas extraordinárias. Que eram pessoas que não deveriam, não mereciam ser magoadas. E eu magoei essas pessoas. E eu já pedi muito perdão para Deus por isso, sabe? Se alguma delas estiver aqui assistindo esse vídeo, eu peço perdão para você por ter te magoado. Eu sei que tem coisas na minha vida que vão ser muito difíceis de mudar. Eu sei que tem falhas na minha personalidade que vão ser muito difíceis de mudar. Mas eu estou no meu processo. E eu quero viver o meu processo, eu quero respeitar o meu processo. E eu me rendi a Deus de um jeito em que eu estou confiante que Deus ele vai fazer algo diferente. Eu sinto em meu coração que eu estou vivendo uma fase de um novo semear, porque eu não semeei nada no passado. E o pouco que eu semeei, que eu colhi, eu permiti que me fosse tomado. E eu quero semear novamente, sem perder o que eu plantei e sem perder o que eu vou colher. A expectativa que eu tenho com a vida, ela só vem com fé. Porque a expectativa que eu tenho é de que eu veja ainda tudo o que as pessoas disseram a meu respeito se cumprindo. Mas Deus ele tem o direito de fazer o que ele quer com aquilo que é dele. E se eu pertenço a ele e a minha vida é dele, ele tem o direito de fazer o que quiser comigo. E se hoje eu estou aqui e amanhã eu não estiver mais, a vontade de Deus prevaleceu sobre a minha vida. E é assim que funciona. Essa é a grande lei. A vontade e a palavra de Deus sempre vai prevalecer. Não importa. Passe céus, passe terra, mas a palavra dele não passa. Não somente a palavra, mas a vontade. A vontade de Deus, ela prevalece. E eu fiz isso. Esse vídeo, ele é uma terapia minha, né?
um desabafo meu, para tirar um peso das minhas costas que eu carrego, de cobrar de mim um tipo de santidade que eu não tenho, ou de cobrar de mim um tipo de religiosidade que eu não tenho. E eu não quero ser um religioso de aparências. Então, aqui é uma forma de confessar que eu não sou perfeito. É uma forma de confessar que eu falho muito e vou continuar falhando. Que eu tenho dentro de mim uma esperança de que Deus reconstrua esse coração tão duro e reconstrua toda a minha história, todo o meu ministério, toda a minha jornada, tudo que eu tenho que viver, tudo que eu preciso viver. E eu falei durante 59 minutos. Claro que vai ter alguns cortes aqui, né? E se eu falasse aqui durante o dia todo, eu acho que não caberiam ainda tudo que eu tenho para falar em 24 horas. Mas eu ainda vou falar muito, porque o meu ministério é falar. Eu nasci para falar e eu vou falar sobre mim, sobre a vida, sobre Deus, sobre o meu processo de mudança, sobre o meu processo de transformação, sobre as minhas falhas, sobre os dias que eu errar, sobre os dias que eu pecar, tudo eu tenho que falar. Porque não é só questão de ser terapêutico, falar, expor, colocar para fora, mas é uma questão de que eu quero que as pessoas vejam a minha jornada e o meu processo, independente do futuro. Eu quero que as pessoas conheçam a história de um ser humano falho que deseja profundamente agradar a Deus e ser recebido por Deus. E eu quero que as pessoas acompanhem tudo o que é possível acontecer na vida de uma pessoa que se entrega inteiramente para Deus. E eu tive meus momentos, as minhas fases, e creio que ainda muitas coisas vão acontecer na minha vida, positivas e negativas, né? Porque a gente não pode criar uma expectativa de que Deus ele tem que fazer com que tudo dê certo 24 horas por dia, porque a vida não é assim. Mas eu quero que as pessoas acompanhem todo o meu processo, toda a minha jornada, tudo o que vai acontecer daqui para frente. E é uma forma de desabafar coisas que estão aqui dentro, que me impedem também, né, de progredir, porque quando você cala, a Bíblia diz que enquanto eu calava, Davi fala sobre o pecado, né? Ele fala sobre o que ele guardava dentro dele. Eu pego isso não apenas como no sentido de pecado, mas enquanto eu calei, os meus ossos apodreciam. Então, calar nos adoece. Mas eu não posso só falar. Vou falar do quê? Com qual finalidade eu vou falar? Eu vou falar com a finalidade de que as pessoas se inspirem na minha história, na minha jornada, no meu processo, e que as pessoas se motivem pelo meu processo e também queiram passar pelo processo de transformação de Deus na vida delas. Isso é o que eu tenho para falar. Isso é o que eu vou falar. Isso é o que eu preciso falar. Isso é o que basta falar. Esse não é o vídeo perfeito que eu gostaria que fosse, mas ele é o vídeo que tem que ser. Ele é do jeito que ele tem que ser. Entende?
E a partir daqui, a partir desse dia, a partir desse momento, muitas coisas vão mudar na minha vida, na minha história, na minha jornada. E eu quero que as pessoas acompanhem todo esse processo aí, tá certo? É o que eu tinha para falar. Tem muita coisa ainda, mas eu acho que é bom parar por aqui, tá bom? Valeu.